Professor, diga lá. O Executive MBA do ISCTE tem várias cadeiras, desde contabilidade, fiscalidade. Passamos por uma muito interessante que se chama internacionalização e que é lecionada aqui pelo professor, que é o nosso convidado hoje, o professor Jorge Correia. Professor, antes de mais, muito obrigada por vir falar connosco. Quer-nos apresentar esta cadeira internacionalização? Sim. Falamos sobre. Sim, esta cadeira vai falar sobre as várias componentes da internacionalização, focada aqui em dois aspectos. Um, do ponto de vista daquilo que é a componente da gestão internacional e do processo de internacionalização de uma empresa, ou seja, na ótica de alguém que, na perspectiva de ser um quadro de uma empresa ou na perspectiva de lançar um negócio internacional, quais é que são os passos que deve ter para ter um negócio internacional bem-sucedido. E isso significa, desde a componente que tem a ver com as diferenças culturais, que é essencial, compreender o outro, saber como é que devemos atuar perante os clientes de outros países e de outras culturas, não é? Depois, por outro lado, também as questões das finanças internacionais, naturalmente, importantíssimo, da gestão das pessoas, do marketing internacional, das operações, no fundo, ter aqui uma perspectiva integrada de um processo de internacionalização. Não é? Isto na ótica de quem está a lançar um negócio ou de quem é quadro de uma empresa. Mas também aqui na perspectiva de desenvolvimento da carreira, ou seja, das pessoas que ao dia de hoje exercem funções nacionais e que pensam vir a exercer funções a nível internacional, ou quem já as exerce, adquirir aqui um conjunto de conhecimentos e de ferramenta que permite ser mais eficaz e eficiente do ponto de vista da gestão das operações internacionais. Não é? Portanto, esta cadeira é uma ferramenta muito poderosa que abre portas para melhorar o futuro de quem aqui vem ter estas aulas, não é? Exato, e já tivemos vários exemplos de alunos que fizeram o nosso Executive MBA e que depois disso enverdaram por uma carreira internacional e que estão neste momento colocados em multinacionais noutros países. Eu lembro-me, por exemplo, de um aluno que está no Médio Oriente, no Dubai, recordo-me de outro que está em Singapura, de outro que está nos Estados Unidos, em Boston, e isso de facto é muito interessante desse ponto de vista, não é? Porque adquirem um conjunto de ferramentas que são verdadeiramente úteis depois na prática, não é? Portanto, isso no fundo o professor é responsável pelo progresso desses alunos, colocou lá a semente, não é? Na cadeira de internacionalização e depois eles regaram e deram origem às suas carreiras internacionais agora. A responsabilidade existe sempre a partir do momento em que partilhamos conhecimento e experiência com os outros. Mas eu preferia, se calhar, ver que sou mais alguém que partilha aquilo que é a minha experiência dia-a-dia, porque é isso que eu faço no meu dia-a-dia, gestão internacional, e depois cada uma das pessoas vai adquirindo esses conhecimentos, colocando na prática, vai potenciá-los, não é? O professor já falou aqui de uma questão muito importante nas aulas que nós focamos, que é, nomeadamente, tentar conhecer a cultura dos outros países. Para mim, foi das matérias mais fascinantes, porque, de facto, as diferenças culturais acabam por impactar nos negócios. Claro. Gosta de lecionar essa matéria ou tem outra que mais gosta? Essa é das áreas mais apaixonantes, não é? Porque é justamente aquilo que nos permite comunicar melhor, interagir melhor e estarmos em sintonia com as pessoas dos outros países com quem estamos a desenvolver a nossa atividade internacional, não é? E é essencial, desse ponto de vista, adquirir um conjunto de ferramentas que nos permitem quebrar aqui alguns paradigmas, não é? Na nossa cultura, muito na lógica judaico-cristã, existe muita lógica de não fazer aos outros aquilo que não desejamos que nos façam a nós, não é? E nós temos essa matriz cultural. Ora, isso quando vamos para o panorama internacional e quando vamos para um panorama internacional em que a diferença cultural é muito grande, claramente não só não é aplicável, como não é desejável, porque senão não vai correr bem, não é? Quando nós estamos em culturas, por exemplo, em que, do ponto de vista das hierarquias, não é? Que é uma dimensão cultural, que é o power distance, é muito elevada, não é suposto, no exercício de liderança, nós termos processos muito participativos, abertos aos vários níveis da hierarquia, porque as pessoas não se vão sentir confortáveis com isso. Nós cá fazemos isso, na Europa fazemos isso, mas se fizermos exatamente o mesmo, por exemplo, em Singapura ou na Malásia, não vai ter o mesmo resultado. E é justamente o adquirir estas ferramentas, este conhecimento e o conhecimento específico depois de cada cultura, que permite sermos muito mais eficientes e melhores profissionais depois nos processos de internacionalização. Não é? Eu lembro-me que uma das situações que o professor focou tinha a ver simplesmente com o horário de trabalho, que o nosso é convencionado ser das 9 às 5, mas noutros países isso não faz sentido rigorosamente nenhum, nomeadamente países em que as temperaturas são muito mais quentes do que no nosso país, não é? Claro.
Claro. É a questão do horário de trabalho, é a forma como as pessoas se relacionam, é a forma como se dá feedback, não é? Porque muitas das vezes nós temos aqui uma lógica por causa da nossa cultura de origem, naturalmente, não é? Darmos feedback de uma determinada forma, e quando vamos para outras culturas é extraordinariamente diferente. Por exemplo, se estivermos a lidar com franceses, é normal os franceses darem feedback direto, de tal forma que nós dizemos que eles são desagradáveis, arrogantes, isso na nossa matriz cultural, quando colocamos os nossos óculos de portugueses, não é? E aquilo que eles estão a fazer não é isso. Aquilo que eles estão a fazer é a dar feedback de acordo com a matriz cultural francesa, que é um feedback direto, objetivo, e que a nossa leitura como portugueses, não é de que as pessoas estão a ser desagradáveis desse ponto de vista. Não estão. Estão a atuar de acordo com aquilo que é a sua matriz cultural. Ou os americanos, por exemplo, quando dão feedback, usam sempre a técnica que é a técnica da sanduíche, que é uma abertura com palavras simpáticas, o feedback objetivo e um fecho com palavras simpáticas e de incentivo, não é? Se nós não soubermos descodificar isso, podemos achar, por causa de uma abertura simpática e de um fecho simpático, que é aquilo que retemos, que está tudo impecável e tudo bem, e do lado da pessoa, do gestor dos Estados Unidos, de nacionalidade americana, fica preocupado porque do nosso lado nós não percebemos, e nós achamos que está tudo impecável e que está tudo a correr maravilhosamente bem, não é? E ele acha que passou efetivamente a sua mensagem, claro. Só que nós é que não a captamos, claro. Devido a estas diferenças culturais. Claro, exatamente, não é? E é a aprendizagem das ferramentas e destes aspectos que nos permite, do ponto de vista da gestão internacional e da gestão das pessoas, conseguirmos fazer melhor leitura da realidade e, com a melhor leitura da realidade, tomar decisões com melhor qualidade. Porque, do ponto de vista da gestão e do ponto de vista daquilo que é a nossa performance de gestão, ela depende muito da qualidade das nossas decisões. E a qualidade das nossas decisões, quando estamos em ambiente internacional, é fortemente impactada pelo conhecimento que temos das ferramentas que nos permitem compreender melhor as outras culturas. O professor já referiu aqui que nesta sala nasceram vários projetos internacionalizados. Acha que no nosso país, de facto, nós temos matéria para internacionalizar? Temos, e temos imensa, não é? Temos aqui, se calhar, um antes e um depois. Temos uma determinada fase de um país que estava relativamente fechado e depois uma nova fase de um país em que entra na União Europeia com uma lógica de abertura e, nos últimos anos, uma nova fase do país em que há setores de atividade fortemente internacionalizados, ou diria mesmo fortissimamente internacionalizados, como é o caso das tecnologias de informação, como é o caso de exportação da tecnologia com maior valor acrescentado, e temos ótimos exemplos no país, e começamos a ter cidades portuguesas cada vez mais cosmopolitas. Portugal tem várias, Lisboa é um exemplo, mas não só Lisboa, o Porto também, e muitas outras, e uma nova lógica aqui de nómadas digitais, não é? E que fazem com que tudo isto potencie muito a internacionalização dos negócios e das carreiras das pessoas. Não é? Aliás, a questão do Covid, enfim, que nos afetou a todos, também veio dar aqui uma nova perspectiva à questão da internacionalização e até mesmo ao seu dia-a-dia, não é? Enquanto gestor destes projetos, viaja muito menos, não é, professor? Claro, agora viaja-se muito menos, não é? Já se começou a viajar um bocadinho, mas viaja-se muito menos, não é? Se me perguntassem em janeiro de 2020, quando estávamos aqui, o Covid ainda não tinha chegado a Portugal, porque eu acho que chegou por volta de março, não é? Por volta disso. Se me perguntassem em janeiro de 2020, nas aulas que normalmente acontecem nessa altura, qual era a probabilidade de sucesso de iniciar uma operação na Arábia Saudita, sem nunca lá ter ido, e fazer isso por Zoom, ou por Teams, ou por qualquer outra plataforma de videoconferência, eu diria, provavelmente não perca o seu tempo, porque sociedade da Arábia Saudita, fortemente orientada à relação, é preciso ir lá, cultivar a relação, tudo isso, e depois a seguir vai conseguir desenvolver o seu negócio e a sua atividade empresarial lá. O que acontece é que o Covid mudou isto tudo, e em março estávamos todos em casa. Mas estávamos todos em casa e as empresas continuavam abertas e com necessidade de trabalhar, não é? E por isso passou a ser possível, por exemplo, na minha empresa, entrarmos na Arábia Saudita sem nunca lá termos ido. Não é? O que mudou completamente desse ponto de vista ao paradigma e obriga também, desse ponto de vista, a atualização dos conteúdos, não é? À luz dos tempos de hoje, daquilo que é lecionado nesta cadeira, como é lógico, não é? Porque tudo isto mudou. As empresas continuam a precisar de fazer o seu trabalho e ao dia de hoje temos regimes híbridos em que se viaja um pouco, mas essencialmente faz-se à distância, mas o fazer à distância tem aqui, se calhar, uma armadilha mais perigosa do que quando se viaja. Porque quando se viaja, é muito óbvio que nós estamos numa cultura diferente. Nós entramos no avião,
ouvimos línguas diferentes, saímos do avião, estamos num ambiente obviamente diferente, com uma língua diferente, com um ambiente e uma temperatura provavelmente diferente, é muito óbvio que estamos numa cultura diferente e que vamos ter que nos adaptar. Quando fazemos isto através de uma plataforma de videoconferência, seja ela Teams ou Zoom ou a que for, nós terminamos uma call em português com os nossos colegas do escritório ou com alguém e no segundo a seguir vamos estar com alguém ou da Arábia Saudita, ou da Holanda, ou dos Estados Unidos, ou do Brasil ou de Singapura. E não temos aqui este momento de transição que nos obriga a, obviamente, pensar estou numa cultura diferente. O que quer dizer que o desafio aumenta. Ou seja, nós precisamos ser muito mais rápidos na mudança do ponto de vista da abordagem cultural, porque no segundo a seguir vamos estar a falar com alguém que está em algum sítio do mundo, não é? E temos que estar ajustados à cultura da pessoa. O meio de comunicação mudou, a forma como lá chegamos mudou, mas as pessoas e as suas culturas são as mesmas, não é? Por isso precisamos nos adaptar desse ponto de vista. Professor, a sua experiência profissional é tão rica e tão desafiante. Como é que encara entrar numa sala de aula, nomeadamente nesta, e ter 50 pessoas com tantas formações académicas, tantos níveis de hierarquia? Como é que consegue falar para estas pessoas e explicar-lhes o fascinante que é esta questão da internacionalização? Isto depende também dos interesses, não é? Como é óbvio, não é? Agora, eu tenho interesse e paixão. E quem tem interesse e paixão pelo tema, normalmente comunica interesse e paixão, não é? Claro que a comunicação, como sabemos, tem um emissor e um receptor. Portanto, se o receptor tiver gosto pela área, naturalmente a comunicação estabelece e é bem sucedida, não é? Mas é de facto um enorme prazer ter aqui a possibilidade de estar nesta sala com, regra geral, 50 colegas, vou dizer desta forma, porque estamos a falar de pessoas que já exercem suas carreiras, que têm, obviamente, aqui o seu desempenho profissional já com créditos estabelecidos e em que vou partilhar aquilo que é o melhor do conhecimento nesta área de gestão internacional, combinado com a componente de aplicação prática, não é? E depois com o desafio, que é colocado, de realização de trabalhos em que existe um caso de estudo que é diferente para cada grupo e que vai ter que aplicar na prática já na semana seguinte, não é? Aquilo que se aprendeu na aula anterior. O que é que isto faz? Isto faz com que estejamos em situações muito próximas da realidade daquilo que é um processo de gestão internacional de uma empresa, não é? Em que temos que reagir rapidamente e aplicar o conhecimento naquele contexto e com aquelas características para dar respostas com rapidez. E é exatamente isso que acontece nesta cadeira. Portanto, o truque, o segredo para esta cadeira, e se calhar todas as outras, é a paixão. É a paixão e a aplicação na prática, não é? Porque se ficamos só pela teoria, pode ser relativamente interessante do ponto de vista do conhecimento teórico, não é? Mas aquilo que faz a diferença e aquilo que nós nos recordamos normalmente daquilo que aprendemos e que retemos tem a ver com aquilo que aplicamos na prática e aquilo que fizemos. Portanto, isso faz com que a aplicação prática e a necessidade da entrega na semana seguinte do resultado tenha aqui um resultado que, regra geral, é muito virtuoso e bem acolhido desse ponto de vista. Claro, implica dedicação e esforço, como tudo na vida, mas isso não esperaríamos num contexto internacional e em que temos aqui concorrência internacional, que estivéssemos num contexto de facilidade. Como já percebeu, no Executive MBA aprendem-se muitas coisas, mas também é preciso fazer trabalhos de semana para semana. Portanto, se quer aprender, se quer ficar a par de conteúdo apaixonante, como disse o professor Jorge Correia, então inscreva-se. O Executive MBA do ISCTE está à sua espera.